Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença dos vereadores Marquinho Amaral, Luiz Henrique, Leandro Guerreiro. Agradecer a presença também do senhor Amador Bandeira. Tendo o quórum necessário, está aberta mais uma oitiva da CPI dos Transportes. Quero lembrar apenas ao senhor Amador Bandeira do compromisso de falar a verdade diante da CPI e passo já de início a palavra ao vereador Marquinho Amaral, relator dessa CPI. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, vereadores, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham, boa tarde ao doutor Amador. Quero inicialmente agradecê-lo pela presença, muito importante. E eu gostaria, como relator, de iniciar fazendo algumas perguntas ao senhor. A primeira, qual é a função que o senhor exercia no sindicato? Primeiro, o nome completo do sindicato e qual a função que o senhor exercia no período da intervenção. Essa CPI ela está com o objeto dela é investigar o tempo da intervenção que ocorreu pela Prefeitura Municipal na empresa Suzantor. Boa tarde, o vereador Marquinho, o Guerreiro, os vereadores aqui presentes, o presidente da comissão. Com certeza nós vamos estar aqui esclarecendo, né, tudo aquilo que é do nosso conhecimento. Primeiro, o nome do sindicato é Sindicato dos Empregados em Transporte Rodoviário. Aí, se puder abreviar, Fretamento Intermunicipal Urbano e Suburbano de São Carlos. Pois não. A minha função, o que eu represento no sindicato, eu apenas sou advogado e sou contratado pelo presidente do sindicato para estar participando das negociações, todas as negociações que ocorrem, né, durante o ano. E também, se houver paralisação, eu também participo dessas paralisação, tendo em vista que toda paralisação precisa estar bem amparado juridicamente para não trazer prejuízo para a categoria e também para o sindicato. O senhor, no período da intervenção, o sindicato foi comunicado pela prefeitura de que haveria intervenção? Não, jamais, nunca ficamos sabendo dessa intervenção. Nós ficamos sabendo... Posso falar? Pode falar. Porque senão não dá tempo de escrever. Não, pode falar. Eu fiquei sabendo, e o sindicato também ficou sabendo, por volta das 10 da manhã, quando me ligaram, né, para que eu viesse para cá, para São Carlos, porque os trabalhadores estariam recolhendo os ônibus para a garagem. E o presidente me aguardou até que eu chegasse e nós dirigimos para a garagem. Quando chegamos na garagem, já deparamos com todos os ônibus recolhidos. A maior parte dos trabalhadores lá dentro da garagem e uma parte aqui para lado de fora da garagem. Bem, os trabalhadores ficaram com a insegurança. Muitos alegavam que não iriam trabalhar para o prefeito, até porque nunca houve assim uma intervenção na categoria, então ficaram bastante perdidos, até porque o empresário também não se encontrava presente, ninguém da empresa, para dar uma explicação para os trabalhadores. Apenas a explicação que lhe era dado vinha do interventor, que eles não conheciam, não sabia quem era, então ficou uma insegurança muito grande. A partir daí, iniciou-se uma negociação para que os trabalhadores retornassem ao trabalho. Tendo em vista que todos os trabalhadores já estavam de posse do aviso prévio.
E aí eles indagavam constantemente, foi difícil, até foi uma assembleia bastante tumultuada, quem que ia garantir o salário, garantir as verbas rescisórias, tendo em vista que o empresário, quando houve a intervenção, sumiu. Não tinha mais ninguém, não tinha mais um comando dentro da empresa, não tinha comando mais dentro da empresa. Então os trabalhadores ficaram bastante vendidos, inseguros. Daí se iniciou uma negociação. Essa negociação iniciou primeiramente com o Dr. Ademir e com o Sr. Richard, que era o interventor. Diante dessa negociação, o Sr. Ademir de boca garantia para os trabalhadores que eles poderiam retornar ao trabalho, que ele garantiria salário, contrato de trabalho e também garantiria as verbas rescisórias para aqueles que não quisessem continuar a trabalhar, tendo em vista em buscando aí uma solução para que os trabalhadores retornassem ao trabalho. E nessa negociação, quem assumiu todos os compromissos com a categoria foi o doutor Ademir. Doutor Ademir assinou junto com o interventor. Mas quem falava todo momento era o doutor Ademir. Inclusive ele subiu numa cadeira e fez um discurso para os trabalhadores dentro já. Nessa altura a gente já tinha entrado para dentro da garagem. Ele fez um discurso e acalmou aí os trabalhadores que estavam bastante revoltados. E aí ele garantiu verbalmente novamente que ninguém sairia perdendo e que aqueles que não quisessem continuar, tudo bem, mas que deixasse os outros trabalhar, porque tinha ali uma oposição muito grande de 168 trabalhadores, alegando que os trabalhadores não iriam receber. Então existia uma oposição muito grande ali dos próprios trabalhadores. E o doutor Ademir tentou convencer todo mundo nesse sentido, que ele dava todas as garantias para quem ficasse e para quem saísse da empresa. Bem, diante dessa situação, como eu sou advogado, eu estava acompanhando, eu falei, olha, isso não pode ficar só verbalmente, o senhor tem que colocar num documento. E a greve só se estendeu mais, porque ele não assinou esse documento de imediato, porque ele alegava, na época, que primeiro ele tinha que fazer a ata da intervenção. Fizeram a intervenção, mas não tinham feito a ata. Aí eles foram redigir uma ata, não sei se gastou quase meio dia lá para redigir uma ata. Depois que ele redigiu a ata, aí ele voltou e nós ficamos lá, né? Não participamos, né, dessa ata da intervenção não, mas ficamos por lá de fora junto com os trabalhadores. Aí ele retornou e aí falou, agora nós vamos fazer o documento aí e ainda foi colocado com as palavras dele. Ele foi ditando as palavras e nós fomos fazendo a ata onde ele garantiu as verbas rescisórias para aqueles que não quisessem continuar e garantiu salário que a empresa pagava, o contrato de trabalho, no mesmo molde que a empresa pagava, para aqueles que quisessem continuar. E deu um prazo de 24 horas para esses 168 lá. Na hora nós fizemos uma separação, quem queria continuar e quem não queria continuar. Até porque a greve não tinha sentido de fazer uma greve, né? O sentido da greve foi no primeiro momento os trabalhadores fizeram por conta, por insegurança. Depois que eles tiveram essa segurança, eu disse para eles, não tem mais sentido vocês continuar de greve. Agora tem um documento assinado, né? E aí foi aonde que a maioria lá retornou, decidiu em assembleia que voltaria. E aqueles que não quiseram voltar, tiveram
os seus direitos garantidos ali num documento que nós protocolizamos esse documento junto ao Ministério Público de Araraquara, para que surtisse também efeito, né? E depois houve outros problemas de ordem. Esse documento garantia o pagamento das rescisões, né? Garantiu o pagamento das rescisões, ele assumiu. E ele pagou todas essas rescisões? Pagou atrasado, né? Atrasou, pagou todas. Pagou todas as rescisões, a multa de 40%, foi tudo pago. O ticket que estava, parece que estava um pouco atrasado, ele pagou também. Inclusive do período que não era da intervenção, ele pagou. Pagou. Porque eu acho que foi o vale que ele deu no período, porque o ticket recebia no dia 15. Aí o Claudinei tinha atrasado, até eu dei uma pressão nele e tal. Ele pagou o ticket, o Claudinei pagou. O que não tinha pago era o vale ainda, porque foi dia 18, né? O vale é no dia 20. Aí o vale ele pagou também. O município pagou. O município não ficou devendo nada para os trabalhadores? O sindicato não recebeu nenhuma reclamação mais? Não. Pagou todo mundo. O que ficou assim, demorou bastante, assim, atrasou para pagar por conta de burocracia, daquela coisa, número de conta do trabalhador que não batia, aí teve que retornar, mas ninguém ficou sem receber. Todos receberam. O senhor tem uma experiência, o senhor já foi presidente do sindicato, hoje é advogado do sindicato. No modo de entender do senhor, essa intervenção, ela foi boa para o transporte, ela foi regular ou ela foi péssima? No meu modo, foi péssima. Eu entendo que o prefeito jamais, tendo em vista que a própria empresa já tinha levado os ônibus, quer dizer, ele tinha que ter um conhecimento disso. Tinha levado vários ônibus para a capital e os ônibus que estavam aí não tinha condição de fazer o transporte. Eles tinham que ter uma logística e ter analisado essa questão. Eu entendo que ele estava numa situação difícil porque ele deixou chegar numa situação difícil, né? Ele não negociou, ele não chamou uma outra empresa, poderia ter chamado uma outra empresa em caráter emergencial e colocado uma outra empresa. Penso que aí ele deu um tiro no pé muito grande, e a gente já sabia desde o começo, com os ônibus que ali estavam na garagem não tinha condição de fazer o transporte. Eu vou relatar essa parte, para que a gente possa estar colocando no depoimento. Se o senhor tiver alguma dúvida, o senhor pode me corrigir. Não, tudo bem. No meu relato, tá bom? Pode ser. O depoente afirmou que exercia e exerce a função de advogado do sindicato dos empregados de transportes rodoviários, né? Isso, urbano de Araraquara, de São Carlos. E urbano e suburbano de São Carlos. Que é contratado para participar das negociações que ocorrem entre a categoria e os proprietários de empresa de transporte durante o ano, bem como para atuar nas negociações de possíveis paralisações da categoria, dando amparo jurídico necessário para tornar o movimento legal.
que jamais, em tempo algum, o sindicato foi comunicado pela prefeitura da intervenção que ocorreu na empresa e que ficou sabendo somente no dia, às 10 horas da manhã, quando recebeu telefonema do presidente do sindicato solicitando a sua presença na garagem da Suzantur, uma vez que havia um movimento grevista organizado pelos próprios funcionários que estavam inseguros e não queriam mais trabalhar devido à falta de conversa e também a ausência de representantes da empresa, afirmou que somente o interventor, o senhor Richard, e o senhor Ademir Souza e Silva estavam na garagem da Suzantur, mas os funcionários não os conheciam. A partir desse momento, iniciou-se uma negociação para que os trabalhadores retornassem ao trabalho e os que não o fizessem recebessem os seus respectivos avisos prévios. Não, aí eu quero corrigir. Eles já estavam com um aviso prévio. Todos estavam de aviso prévio. Então aqueles, foi dito até pelo senhor Ademir, que aqueles que quisessem retornar, foi dito pelo senhor Ademir que aqueles que quisessem retornar, retornaria e ele rasgaria os avisos prévios. E aqueles que não quisessem, continuasse de aviso. E aqui depois ele fez até uma ata mandando o pessoal cumprir o aviso em casa. Tá. Então vamos acrescentar tá. isso. Quando que eu parei? A partir desse momento, os seus pode tirar. Retornar ao seu trabalho. E caso fizesse, os seus avisos prévios seriam rasgados, segundo o doutor Ademir, e os que não concordassem em retornar tiveram a garantia do pagamento do aviso prévio. Das verbas rescisórias, né? Das verbas rescisórias. E a dispensa de cumprir o aviso ali e na também garagem. Foi concedido o direito de não cumprir o aviso na sede da empresa. Na sede da empresa. E sim nas suas residências. Após uma assembleia tumultuada e que questionou quem teria que garantir os salários e as rescisões, uma vez que a empresa
ficou sem comando, aconteceu a negociação entre os sindicatos, funcionários, o doutor Ademir e o senhor Richard. Ocasião em que o senhor Ademir afirmou que garantiria, em nome da prefeitura, todos os direitos trabalhistas. Houve a proposta para que fosse elaborado um documento onde constasse todos os acordos e garantias ali relatadas e que pudesse ser assinado pelas partes envolvidas. Só um minuto. Eu para não ficar um pouco esquisito, todos os itens, em vez de acordo já é o bojo, né? Todos os itens relacionados naquela proposta. Todos os itens relacionados àquela proposta e que pudesse ser assinado pelas partes envolvidas. Na ocasião, o doutor Ademir subiu numa cadeira e fez um discurso para os trabalhadores, acalmando a categoria e garantindo que eles não sairiam perdendo. O doutor Ademir tentou convencer os 168 trabalhadores da necessidade de voltarem ao trabalho. Após horas de espera, praticamente meio-dia, o doutor Ademir passou a redigir o documento que garantia os benefícios aos funcionários, tais como verbas rescisórias, salário, contrato nos moldes daquele oferecido, nos moldes daqueles oferecidos pela Suzantur, bem como o pagamento de vale e ticket de refeição. Após a assinatura do mencionado documento, a maioria dos trabalhadores resolveu voltar ao trabalho. E quem não voltou teve as suas rescisões garantidas e pagas pela Prefeitura Municipal. Citado documento foi protocolado no Ministério Público do Trabalho, né? De Araraquara. O depoente afirma que em nenhum momento recebeu
vírgula, após o período da intervenção, nenhuma queixa sobre o não pagamento das rescisões da multa de 40%, vírgula, do ticket de refeição e de outros benefícios aos trabalhadores. Que houve uma demora no pagamento, mas que o mesmo foi feito. Que classifica como péssima a decisão do senhor prefeito municipal em intervir na empresa de transporte. Atitude que jamais poderia ter sido feita. Ponto. O senhor prefeito não calculou o número de ônibus que estavam disponíveis e eram insuficientes para a garantia de um transporte digno. Uma vez que vários carros haviam sido levados de volta à capital pelos dirigentes da Suzantur. Que o senhor prefeito municipal deixou chegar a tal situação, vírgula, muito difícil, e ao menos negociou ou chamou outra empresa para substituir a Suzantur, e que com suas atitudes o chefe do Poder Executivo acabou dando um tiro no próprio pé. Doutor Amador, na opinião do senhor e nas negociações que o senhor participou, nas várias reuniões, quem que era o grande representante da Prefeitura Municipal na intervenção? Que falava em nome da Prefeitura, que tomava as decisões em nome da Prefeitura? Doutor Ademir. O senhor Richard, eu conheci ele só depois da intervenção. Depois que tinha feito a intervenção, eu nunca, nem o conhecia, nem de nome. No período da intervenção, o senhor não teve contato com o senhor Richard? Né? Não tive, para resolver o problema dos trabalhadores. Não, o senhor falou que conheceu ele depois da intervenção? Não, depois que ele interviu. Ah, depois da intervenção. Aí no período eu passei a conhecer ele no dia da intervenção. Mas analisando o poder do Richard e o poder do doutor Ademir, qual que é o poder maior que existe? O poder maior, quem mandava tudo lá dentro era o doutor Ademir. O senhor não conhecia o senhor Richard por ter trabalhado em outra empresa de transporte? Não conhecia. Nem o doutor Ademir, não conhecia. Nem pessoalmente. Nem de nome eu conhecia. Durante o período da intervenção, com quantos desses 168 funcionários, quantos que acabaram voltando ao trabalho? O senhor tem esse número? Desses 168, acho que 83 não quis voltar ao trabalho. E ele convenceu alguns, retornou. Foi lá, eles pegaram de volta. Mas a maioria acabou não... A maioria acabou não aceitando
retornar ao trabalho. E durante o período, a empresa dirigida pela Prefeitura Municipal, ela passou, através da imprensa de São Carlos, a convocar trabalhadores para substituir aqueles trabalhadores da Suzantur que não quiseram retornar ao trabalho. O senhor sabe se esses funcionários eram funcionários que possuíam condições técnicas e estrutura técnica também para poderem estar operando? Não, porque nessa área a gente não tinha acesso, né? Eles convocavam os trabalhadores e o sindicato não tinha acesso, e para entrar lá era muito difícil, né? Quando você tinha que resolver um problema de um trabalhador durante a intervenção, tinha dificuldade, porque tinha alguns trabalhadores que queriam dar baixa na carteira, que já tinha arrumado outro emprego, e a gente chegava lá, tinha dificuldade, muita dificuldade até para entrar para dentro. Teve trabalhador que fica lá quase um dia inteiro esperando para dar baixa na carteira, os caras não atendia telefone, foi um caos. Durante o período da intervenção, o sindicato recebeu queixas, reclamações dos funcionários que ficaram e também daqueles contratados em relação à administração da empresa que estava sob intervenção? Recebia assim, reclamação dos ônibus que não era suficiente, lotação, superlotação, o passageiro revoltado, então os trabalhadores reclamaram muito nesse aspecto da dificuldade de logística. O ônibus saía, já quebrava, não tinha manutenção dos ônibus, então houve essa reclamação que foi até objeto de denúncia nossa no Ministério Público também, né? Com relação a essa falta de segurança por falta de manutenção. Acabou as peças, não tinha peça. O ônibus saía, daqui meia hora estava quebrado já, não conseguia trabalhar. Então essa reclamação existia, a falta de segurança no trabalho por conta da população estar revoltada mesmo, né? Às vezes o ônibus vinha lotado, não dava para pegar mais passageiro. Teve um dia que a população cercou os ônibus. Então foi essa parte aí que o pessoal reclamou muito. Certo. Com o senhor prefeito municipal, o senhor conversou alguma... Conversei durante a intervenção? Não, durante a intervenção para acertar as verbas rescisórias dos trabalhadores que atrasaram, né? Houve um atraso, ou foi atraso, ou foi um desencontro que ele teve com o secretário da Fazenda, lá, o Mário, que não queria efetuar o pagamento até que a Câmara não aprovasse. Então, por isso que atrasou as verbas rescisórias. Certo. E quando o senhor conversou, às vezes o senhor esteve com o prefeito municipal, conversando com ele, o senhor, como uma pessoa experiente nesse ramo, que o senhor o senhor achou, sentiu que ele estava por dentro do assunto, ele conhecia sobre a intervenção, ele sabia detalhes da empresa, não? Não, porque eu não vi ele nem um dia na empresa, apenas ali nas negociações. O que ele sempre falava, o que ele queria era pagar. Mas aí, o que eu percebi nele é que ele queria pagar os trabalhadores. Ele queria fazer o pagamento, mas aí tinha uma burocracia lá que barrava esse pagamento. O Mário disse que enquanto eu não fizesse pela Câmara, não... Mas ele, por exemplo, conversando com ele, o senhor sentia que ele estava inteirado dos assuntos do dia a dia da empresa ou não? Ah, sim. Aí, nesse caso, ele estava inteirado dos problemas que estavam acontecendo. Ele estava inteirado. Em algum momento o senhor percebeu
que ele estava arrependido dessa intervenção? Sim. Estava? Sim. Isso é um juízo de valor meu. Ele Não, me é falou. o juízo do senhor. Estou Isso. perguntando, é do senhor mesmo que eu estou perguntando. É. Tanto é que um dia que nós fizemos uma audiência no Ministério Público, por conta dessa falta de segurança, então nós chamamos o município, o interventor, no Ministério Público de Araraquara. E o prefeito compareceu. Num dado momento, ele, enquanto a gente estava discutindo com a procuradora a questão da segurança dos trabalhadores, falta de ônibus, ele do nada ele falou: não, eu quero entregar, eu vou entregar de volta. Aí eu perguntei, fiz a pergunta para ele, ele não me respondeu mais. E aí o procurador do município falou: não, ele não é isso que ele quis dizer. Mas ele já estava falando para a procuradora que ele queria entregar a empresa de volta. Ele deu essa fala no Ministério Quem que era o procurador do município? A procuradora do trabalho, doutora... Não, que estava acompanhando o prefeito. O procurador é acho que é o Alexandre. É o meio gordinho, né? O senhor não sabe o nome dele? Não sei o nome dele. Não era o doutor Ademir, mas... Isso foi depois que o doutor Ademir não participou dessa reunião. Não, dessa aí ele não participou dessa audiência, porque acho que ele tinha outros afazeres, mas ele não tinha saído ainda, ele estava no comando aí da... Durante esse período também na intervenção, em algum momento o senhor ouviu, ficou sabendo da maneira com que eles estavam administrando a questão financeira? Não. Eu ouvi assim pela imprensa, mas eu não sabia, até porque a gente não tinha acesso, né, à empresa. Eu ouvia falar pela imprensa, um dia que estava lá com um pacote de dinheiro, o que vai levar? Vai levar para onde? Eu vi na imprensa esse fato. Mas eu nunca me falaram nada. Nunca ninguém falou nada com o senhor? Nunca reclamou nada. Se estava dando para pagar, se não estava. A falta de peça eu sabia pelos mecânicos e pelos motoristas, que falavam que não tinha peça. O mecânico falou que não tinha peça, mas eles mesmos nunca confessaram nada dessas questões para o sindicato. Eu vou relatar novamente. Na opinião do depoente, o grande articulador e que falava em nome da prefeitura durante o processo da intervenção foi o doutor Ademir Souza e Silva. Que não conhecia nem o doutor Ademir e nem o doutor Richard antes do início da intervenção, e que veio a conhecê-los somente no período que perdurou a intervenção do município sobre a empresa Suzantur, que quem comandava tudo dentro da empresa no período da intervenção era o doutor Ademir. Ponto. Que dos 168 funcionários, aproximadamente 83 não quiseram voltar ao trabalho e que a maioria acabou não retornando. Sobre as questões técnicas,
e financeiras da empresa no período da intervenção, o depoente afirma que não teve acesso e que era muito difícil entrar na sede da Suzantur e que os funcionários que estavam de aviso sofreram bastante para dar baixa nas suas respectivas carteiras de trabalho. Muitos passaram um dia todo esperando para conseguir êxito na baixa da carteira. E que muitas vezes nem o telefone da empresa era atendido. Que recebeu por parte dos funcionários muitas reclamações relacionadas ao número escasso de ônibus, a superlotação e a revolta de passageiros que acabavam descontando a raiva nos funcionários, colocando inclusive a integridade física em risco, que muitas vezes soube da falta de segurança e de manutenção nos ônibus, que muitas vezes saíam da garagem e meia hora depois estavam quebrados nas ruas. Que conversou com o senhor prefeito algumas vezes durante a intervenção, principalmente quando houve o atraso no pagamento dos benefícios, que na opinião do depoente, o senhor prefeito municipal não tinha muita noção do significado da intervenção e que em várias oportunidades o prefeito dizia que queria pagar as dívidas com os trabalhadores, mas que a burocracia emperrava. Que pela sua experiência no ramo de transporte coletivo, percebeu que o senhor prefeito municipal estava arrependido de ter decretado a intervenção. Que durante uma audiência no Ministério Público na cidade de Araraquara, do nada, de forma repentina, o senhor prefeito afirmou que queria devolver de volta a empresa aos seus proprietários. Ocasião em que o depoente devolveu a empresa aos seus proprietários. Ocasião em que o depoente perguntou ao prefeito o que ele havia dito. E o mesmo não respondeu mais nada. Em seguida, o procurador da prefeitura, cujo nome não se recorda,
afirmou que o prefeito não havia dito nada. Assegurou que esse procurador não era o doutor Ademir, pois o mesmo não participou daquela reunião. Que sobre a administração financeira da empresa no período da intervenção, a única coisa que ele soube foi aquilo divulgado pela imprensa e que é público. Eu já estou satisfeito. Obrigado, senhor relator. Senhor Amador, o senhor disse que o doutor Ademir assumiu um acordo verbal que posteriormente foi reduzido a termo em uma ata, um acordo com os funcionários da empresa, assumindo a responsabilidade por alguns pagamentos, verba rescisória, salário, dizendo que os trabalhadores não seriam prejudicados e não ficariam sem receber. Quais eram esses pagamentos que o doutor Ademir disse que faria aos trabalhadores? O que incluía nesse acordo? O que incluía seria que quem continuasse trabalhando continuava recebendo, né, o ticket de alimentação, o salário, vale, todos os direitos trabalhistas, quem continuasse. E aqueles que não quisessem continuar, ele pagaria as verbas rescisórias. O que está embutido numa verba rescisória? São o aviso prévio, férias 13º proporcional ou integral, e a multa do fundo de garantia, que hoje é por volta de 50%. A prefeitura chegou a fazer pagamentos para os funcionários que não seriam de sua competência? Pagou, por exemplo, salários referentes a períodos anteriores ao da intervenção? Aí eu não tenho esse conhecimento. A prefeitura fez o pagamento dos salários do mês de janeiro para os funcionários? Fez. Ela interviu no dia 18 e 23, 23. Né? 23. Ela fez o pagamento, ela fez o vale, fez o pagamento integral para os trabalhadores. Inclusive o pagamento dos dias de janeiro. Janeiro já que tinham não trabalhado para a Suzantur. Certo, pagou então salários de um período que a empresa não estava sob intervenção. Além de pagar, pagou o salário normal. Integral de janeiro. Integral de janeiro. Dos 31 dias de janeiro e não pagou apenas dos 8 dias não, de janeiro. Pagou integral. Esses pagamentos aos trabalhadores foram todos feitos através de compensação bancária ou foram feitos pagamentos em espécie também para os trabalhadores, em dinheiro? Olha, eles não conseguiram fazer através de compensação bancária por conta a conta que os trabalhadores tinham, estavam com a Suzantur. E a Suzantur, quando saiu, levou todo esse arquivo embora. Então o município não tinha como pagar. Foi aí que eles fizeram o pagamento. O primeiro pagamento foi em dinheiro para os trabalhadores. Segundo o relato dos próprios trabalhadores, foi em dinheiro. E após isso, foi aonde que a prefeitura começou a pedir o número de conta para os trabalhadores para fazer o depósito na conta. Mas muitos que não conseguiu levar o número da conta, eles acabaram pagando em dinheiro lá na boca do caixa. Eu tenho conhecimento de muitos trabalhadores que receberam, mesmo depois ainda
Alguns ainda recebeu lá na boca do caixa. Não foi só então naquele primeiro momento, Não, no não início, foi. durante, mesmo depois de aberta. Mas conta eles corrente pediram o da número da prefeitura? conta. Eles pediram. É que tem trabalhador que... Porque, só para você entender, a Suzantur não era uma conta específica num banco. É uma conta que eles têm através de um cartão, algo desse tipo. Então não era um banco. E tinha muito trabalhador que não teve condição de abrir conta em banco. Ou não quis abrir, ou tinha restrição, não quis abrir. Você entendeu? Então foi aí que eles se obrigaram. Não foi uma opção deles. Foi uma opção que eles tinham que pagar o pessoal. Então acabaram pagando. Agora o primeiro mês, acho que pagou todo mundo lá na empresa mesmo. Dinheiro, em Em espécie. dinheiro. No É. começo, no primeiro mês, Isso. todos e depois. Todos, e depois aqueles alguns. que não tinha restrição no banco. Não Então esses apresentaram. não abriram conta e acabaram recebendo na O senhor boca do sabe, o senhor já disse que alguns trabalhadores receberam em espécie, em dinheiro. O senhor tem conhecimento de que durante a intervenção tenham sido feitos pagamentos em dinheiro também para fornecedores de óleo diesel ou de peças? Não tenho, esse conhecimento eu não tenho, só apenas dos trabalhadores, porque é onde que a gente tem contato. Essa outra área aí, eu não tenho contato, não tive conhecimento como que eles faziam esse pagamento. O senhor tem conhecimento, né, de que os ônibus transitaram pelas ruas da cidade de São Carlos, todos eles com lacres em suas catracas, ou alguns dos ônibus não tinham esse lacre? Eu não tenho esse conhecimento. Não posso te afirmar que eu estaria... O senhor afirmou mais cedo de que as condições de segurança dos ônibus não era a ideal. Os motoristas correram algum risco? A população correu algum risco com esses veículos? Sim, até porque se um veículo sai da garagem, daí meia hora ele quebra, ele está colocando a população em risco. Não era um veículo, né? Era vários. No período que houve uma paralisação após intervenção por conta de atraso nos pagamentos, nós colocamos 30% da frota para rodar. Então aí que a gente percebeu que a gente estava lá fiscalizando os ônibus que estavam saindo, e aí que a gente percebeu que você colocava o ônibus na rua, daí meia hora que já eles pediam outro, a gente autorizava que saísse outro ônibus. Quer dizer, houve uma facilitação ali por parte do sindicato também para que conseguisse manter esses ônibus na rua. Mas a dificuldade era muito grande, porque quebrava aí por volta de... Olha, no período todo, de 8 a 10 ônibus era quebrado. Então, acredito que... Tanto é que foi objeto de um pedido de audiência junto ao Ministério Público para que pudesse regularizar essa situação, porque o sindicato já temia para que acontecesse um acidente. Graças a Deus no período não aconteceu nenhum acidente grave, mas o risco era iminente. É isso, senhor relator. Vou relatar, o senhor presidente e o nosso doutor Amador, vocês podem me corrigir se tiver alguma coisa. Que os pagamentos efetuados pela prefeitura aos funcionários da Suzantur eram referentes ao ticket refeição, ao vale e aos salários a que tinham direito. E os pagamentos feitos às pessoas que haviam
recebido aviso prévio eram referentes às verbas rescisórias, vírgula, ao aviso prévio, férias, 13º proporcional e multa do FGTS. A respeito da Prefeitura Municipal ter feito pagamentos em espécie e não via compensação bancária aos funcionários, o depoente afirmou que em diversas vezes a municipalidade efetuou pagamentos em dinheiro e que durante o mês de janeiro, embora a intervenção tivesse ocorrido no dia 23, a Prefeitura fez o pagamento integral dos 31 dias aos trabalhadores, vírgula, com isso, pagando por dias trabalhados na Suzantur antes do período da intervenção. O fato do pagamento ter sido feito em espécie deve-se muitas vezes ao motivo da Suzantur não ter repassado à Prefeitura os números das contas bancárias dos seus colaboradores, dificultando a compensação. Após o primeiro pagamento em espécie, a Prefeitura passou a solicitar os números das contas bancárias dos trabalhadores para efetivar os depósitos. Porém, muitos deles não levaram ou não tinham essa conta e acabaram, por mais de uma vez, recebendo em moeda corrente. A respeito do pagamento em espécie realizado a fornecedores, o depoente afirmou que não tem conhecimento, pois o sindicato representa e se preocupa só com os trabalhadores. Que não pode afirmar que os ônibus, ou alguns deles, circulavam sem lacres nas catracas. Em nenhum momento nenhum funcionário chegou a... E que em nenhum momento nenhum funcionário chegou a detalhar sobre o problema ao sindicato. Que reafirma que os ônibus traziam riscos e insegurança à população, pois é inconcebível que um veículo saia da garagem
e meia hora depois esteja quebrado na rua. Que isso não ocorria somente uma ou duas vezes, mas 8 ou 10 vezes ao dia. Inclusive, o assunto foi objeto de audiência no Ministério Público, pois apresentavam riscos eminentes de acidentes. Obrigado, senhor relator. Vereador Luiz Henrique, tem algum questionamento? Vereador Leandro Guerreiro, algum questionamento? Boa tarde, amador. Boa tarde. A pergunta para você é simples. Quando você estava lá em uma das reuniões ou negociações ali para saber como é que ficaria a situação dos funcionários que estavam saindo, você chegou a ouvir lá por parte do Ademir, o interventor, eles falando que se os funcionários não ficassem, aqueles funcionários que iam embora não ficassem, também não ia ter oportunidade de ser empregados numa empresa que eles estavam aí arrumando para trazer aqui para São Carlos? Foi bem lembrado aí, agora que eu tinha me esquecido desse bem colocada a sua colocação, eu tinha esquecido dessa frase. Não foi assim ali na mesa com o prefeito, mas foi no dia lá que da Assembleia, onde o Ademir subiu na cadeira, foi que ele falou que aqueles que colaborassem com a intervenção e fossem trabalhar, já teriam o emprego garantido na outra empresa. Na suposta empresa que eles estavam... Na suposta empresa que eles iriam abrir uma licitação, e nessa licitação esses trabalhadores seriam os primeiros a ser encaixados. Mas ele não falou assim com essas palavras, que quem não quisesse trabalhar não ia ser encaixado. Ele só reafirmava isso todo momento. Olha, vocês vão trabalhar que na próxima, já vai mais 90 dias, vai ter uma licitação, vai vir outra empresa para São Carlos, e vocês já são diretamente encaixados na outra empresa. Então ele falava, quem ficar trabalhando aqui vai ter o emprego garantido. Isso que ele falava, mas não chegou a falar assim abertamente que quem não fosse não ia ter oportunidade. Não ia ter oportunidade. Ele só falava que quem colaborasse com a intervenção, fosse trabalhar, iria já ter o emprego garantido na próxima empresa, que daí 90 dias já teria uma licitação. Quando o prefeito estava no Ministério Público, que disse que ia devolver e depois não voltou atrás, a pessoa que acompanhava, o procurador, era o Rafael Tadeu Braga. Ah, tá. Não o Alexandre, que parece que foi citado como se fosse o Alexandre. Só para correção. Acho que era só isso, eu admito, da minha parte. Indagado, se ouviu o doutor Ademir dizer aos funcionários que se eles ficassem, que se eles não ficassem, eles não teriam uma oportunidade de emprego na nova empresa de ônibus que viria para a cidade? O depoente afirmou que no dia da Assembleia, durante seu discurso, em cima de uma cadeira, o doutor Ademir disse aos colaboradores que se todos retornassem ao trabalho,
teriam emprego garantido na suposta empresa que viria a operar o transporte coletivo. O doutor Ademir afirmou que os primeiros a serem encaixados seriam aqueles que colaborassem e retornassem naquele momento a desempenhar suas funções na Suzantur. Dr. Ademir disse ainda que mais ou menos em 90 dias haveria contratação de uma nova empresa e que todos seriam aproveitados no trabalho. A respeito do representante da Procuradoria da Prefeitura, que estava presente na audiência pública em Araraquara, no Ministério Público, o vereador Leandro Guerreiro fez constar que o nome do procurador é senhor doutor Rafael Tadeu Braga. Algum outro vereador tem um questionamento? Amador, em relação, nós, inclusive, na oportunidade eu era presidente da Câmara e depois eu era vice e representei o presidente da época, o vereador Lucão Fernandes, em algumas audiências em relação à empresa Atenas Paulista. Nós estivemos várias vezes, inclusive, juntos na Prefeitura Municipal, conversando com o prefeito da época, depois no Ministério Público. Na sua opinião, como uma pessoa que administra um sindicato, a empresa Atenas Paulista, em relação à empresa Suzantur, qual era uma empresa que atendia melhor o trabalhador? Olha, eu não tenho dúvida nenhuma que no início a Atenas Paulista, antes dela passar por dificuldade financeira, ela era uma excelente empresa para atender o trabalhador e penso que até a população. Mas ela começou a entrar em dificuldades financeiras e começou a atrasar o vale, o pagamento, por conta do que a empresa conta com um subsídio e faz uma planilha em cima de um subsídio e depois o município atrasa esse subsídio, então leva a empresa a um colapso financeiro. E aí ela começou a atrasar fundo de garantia, aí vem multa, INSS, multa, quebrou a empresa. Então, no início, antes da empresa começar a ter essa dificuldade, não tenho dúvida, com relação ao tratamento dos trabalhadores, era muito, muito, muito superior, muito melhor. Só o final que aí ficou um caos, né? E não tinha mais condição dela trabalhar. Mas aqui também eu gostaria de relatar que a Suzantur também ela paga em dias, né? Ela paga em dia, ela não atrasa um dia o pagamento, vale, ticket, fundo de garantia. A gente ele tem informado ao sindicato que nós estamos informando ao Ministério Público, né? Que a Suzantur também está passando por um processo de acompanhamento do Ministério Público desde quando ela entrou aqui. Então, o sindicato informa o Ministério Público
qualquer irregularidade que vier a ocorrer, nós informamos. E não existem essas irregularidades? Não. Por falta de pagamento, não. Em relação à qualidade... Não, desculpe. Em relação à maneira de tratar e remunerar seus funcionários entre a empresa Atenas Paulista e Suzantur, o depoente diz não ter dúvidas de que no início, antes das dificuldades financeiras, a empresa Atenas Paulista realizava religiosamente em dia seus pagamentos aos funcionários e que após o colapso financeiro passou a atrasar tantos pagamentos como as multas e também os encargos. Não tem dúvida em afirmar que o tratamento era muito superior e melhor do que a Suzantur. Embora a atual empresa tenha pago em dia seus funcionários e suas obrigações trabalhistas. Que o Ministério Público, juntamente com o sindicato, estão acompanhando os pagamentos e que até o presente momento não existe nada nesta questão que desabone a empresa Suzantur. Amador, de 0 a 10, qual é a nota que você daria à Suzantur antes da intervenção, durante a intervenção e pós-intervenção? Olha, de 0 a 10 antes... Nossa, aí fica difícil, né? Porque antes da intervenção ela teve uma... Ah, tá. Classificar, né? Isso. Uma nota 4. Na intervenção? Na intervenção, eu acho que a nota foi 0. Pós-intervenção? Eu acho que hoje eles estão aí num 6. Em relação à nota que daria ao serviço prestado pela Suzantur, o depoente afirmou que antes do período da intervenção daria 4. No período em que sofreu intervenção pela prefeitura, daria 0. E na pós-intervenção, 6. De 1 a 10, né? O critério de avaliação foi de 0 a 10. O senhor disse aqui que recebeu várias reclamações, inclusive colocando em risco a integridade física dos trabalhadores durante o período da intervenção. E o senhor disse aqui que existiam ônibus, de 8 a 10 ônibus, que diariamente, após sair da garagem, meia hora, 40 minutos, 1 hora, enfim, esses ônibus quebravam. Hoje, após a intervenção,
O senhor recebe essas reclamações da qualidade dos ônibus? Não, ninguém reclamou mais. A manutenção agora, aliás, os trabalhadores informam, né? A manutenção hoje melhorou bastante. Melhorou muito mais do que antes da intervenção. E os veículos também melhoraram? Melhoraram. Que no momento pós-intervenção tem recebido informações dos trabalhadores de que houve uma melhora na manutenção dos veículos, bem como de reposição de peças que não tem recebido as denúncias que recebia de 8 a 10 ônibus quebrados ao dia pelas ruas da cidade. E que a empresa Suzantur melhorou a manutenção dos seus veículos, inclusive superando o período de antes, o período anterior da intervenção. Algum outro vereador tem um questionamento? Não havendo, o senhor Amador tem a oportunidade de fazer qualquer outro esclarecimento que julgue necessário antes de encerrarmos a sessão. Eu só espero que eu pude colaborar aí com a comissão, né, que é um papel fundamental que os parlamentares exercem. Espero ter colaborado e me coloco à disposição para qualquer outra informação que não foi perguntado e que não foi lembrado por mim aqui. Me coloco à disposição, o sindicato coloca sempre à disposição aí da Câmara Municipal. Senhor relator? Eu agradeço aí a participação. No encerramento, o depoente afirmou ter colaborado com o trabalho da CPI e elogiou os vereadores que exercem um papel fundamental na apuração dos fatos, se colocando à disposição, bem como o sindicato, para maiores informações e colaboração. E colaborações. Informações e colaborações. Não havendo mais nenhum questionamento, quero agradecer a presença de todos os vereadores, da imprensa, do senhor Amador Bandeira. Eu gostaria, se o senhor deferir os demais membros, que nós solicitássemos ao doutor Amador que ele pudesse estar enviando para essa comissão toda a documentação a respeito da intervenção que ele possua no sindicato. Inclusive a Câmara, eu acredito que ela até disponibiliza as cópias para serem feitas, mas eu acho que é de suma importância nós termos acesso para juntar no documento, no processo que originou a CPI, acesso a toda a documentação. Não sei se há concordância. Havendo concordância de todos, defiro o pedido do vereador Marquinhos Amaral e digo, inclusive, que façamos por escrito essa solicitação. É claro que a solicitação verbal já fica feita para que o senhor... É bom fazer por escrito porque eu arquivo lá, né? E de qualquer forma enviaremos também por escrito esse pedido. Não havendo mais o que deliberar, agradeço a presença de todos. Peço apenas que o senhor Amador Bandeira aguarde mais um instante até a finalização da ata, para que todos possamos assiná-la. Agradeço a todos, muito boa tarde.